Nesta quarta-feira, desta semana, o governo brasileiro aprovou o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. Essa medida vai entrar em vigor a partir de 1º de agosto próximo e os percentuais atualmente são os seguintes: 27 e 14. E com a nova legislação, eles sobem para 30 e para 15, tá? Mas a gente vai explicar na prática o que muda para a gente, né, que é consumidor. Há uma expectativa do Ministério das Minas e Energia de que isso possa representar uma pequena economia na nossa conta ao abastecer o veículo. É de 11 centavos no preço da gasolina. Mas no desempenho do carro, na conservação do veículo, o que muda de fato? Nós fomos em busca dessas respostas. Quem está conosco ao vivo é o professor químico Guilherme Vargas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, viu, pela sua gentileza. Falando aí com vocês. Eu é que agradeço. Guilherme, na tua opinião, o que você achou desse decreto aí, desse aumento das concentrações, na prática para a gente? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é como que o etanol foi parar na gasolina. Isso vai ajudar a compreender todo esse processo que nós estamos vivendo agora, né? Com muitas dúvidas, com essas incertezas. A gasolina, ela é um hidrocarboneto, então ela é derivada do petróleo, ela vem do petróleo, e a gasolina é uma mistura. Então são vários compostos ali misturados, diferente. Então a gasolina não é uma substância pura, a gasolina por si só já é uma mistura. E para a gente medir a qualidade da gasolina, a gente tem um índice que nós chamamos de índice de octanagem. O nome talvez assuste, mas é a capacidade que a gasolina tem de ser boa. Então, uma gasolina boa, ela tem uma octanagem alta. Uma gasolina de qualidade inferior tem uma octanagem baixa. Um ponto curioso, Fernanda, é entender que as pessoas acham que gasolina boa é uma gasolina que explode rápido. Então, quanto mais rápido ela explode, melhor. Não. Uma gasolina boa, de octanagem alta, ela tem que resistir bem à compressão dentro do motor. Então, esse é um ponto importante. O etanol, que é derivado da cana-de-açúcar, né? E o Brasil, pelas suas dimensões continentais, é um país que consegue produzir, né? Plantar muita cana e, consequentemente, produzir muito etanol. Então, como é que esses dois combustíveis se juntaram? Para a gasolina poder ter uma octanagem alta, antigamente, se usava um composto à base de chumbo, que era adicionado à gasolina, para poder ela resistir bem essa compressão e ser uma gasolina boa. Só que a partir de 1989, esse chumbo foi banido do Brasil. E como substituir o chumbo? Quem que a gente vai colocar na gasolina para poder melhorar o rendimento dela? Aí entra o etanol. Então, desde 1993, o etanol ele já é adicionado à gasolina para aumentar a sua octanagem. O etanol ele é um aditivo adicionado à gasolina. Então isso já desde 93, isso já acontece. Então não é uma novidade agora. O etanol ele é um aditivo colocado à gasolina para melhorar a qualidade dela. De 1993 para cá, o que foi acontecendo é a variação do teor de etanol. Então lá em 93 era de 22%. E aí a gente teve essa variação de 18% até 27,5%. Isso até 2014 era legislação. A partir agora de outubro de 24, veio uma nova lei, que é a Lei do Combustível do Futuro, que ele autoriza, inclusive, até 35% de etanol na gasolina. Então, nesse momento, está sendo adicionado 30%. Então, reforçando, né, o etanol ele é um aditivo e os carros, a grande maioria dos carros, eles já estão preparados para poder rodar com esse combustível. A injeção eletrônica, ela já faz esse trabalho de olhar e falar assim, ó, tem mais álcool aqui, tem menos álcool aqui, tem mais gasolina. Então ela faz esse controle. A grande dúvida de todos é que se eu tenho um carro a álcool, né, quem tem carro flex sabe que o álcool ele consome muito mais
do que o carro a gasolina. Uhum. O álcool, ele tem um consumo 30% maior. Por quê? Porque o álcool tem o que a gente chama de menor poder calorífico. Resumindo, o álcool produz menos energia quando eu queimo. Então, para eu poder movimentar o carro a gasolina, se eu for trocar por álcool, para eu movimentar o mesmo veículo, tendo a mesma força, eu vou precisar de 30% a mais de combustível. Então, o que 1 litro de gasolina faz, eu vou precisar de 1,3 litros de álcool para poder fazer. Então, o álcool, ele é um combustível que gera menos calor. Então, para eu conseguir fazer o meu carro mover, eu vou precisar de mais etanol, consequentemente, para ter a mesma quantidade de energia. Então essa história aí de que vai me trazer economia caiu por terra. Sim, não vai trazer economia. A economia diretamente é porque, como vai aumentar em 3% o teor de etanol, são 3% a menos de gasolina que, tecnicamente, o governo compra. Por quê? O Brasil, ele não é autossuficiente em gasolina. O nosso petróleo, né, o nosso óleo produzido, ele é um óleo pesado, então ele não é rico em gasolina. Por isso que a gente compra gasolina de fora. De acordo com o governo federal, esse aumento de 3% de etanol na gasolina passa a colocar o Brasil como autossuficiente em combustível. Então, a gasolina que nós produzimos aqui dentro seria suficiente para mais 30% de etanol, o Brasil se tornar autossuficiente em combustível, em gasolina, mas a gasolina rica em etanol. E isso para tentar fugir das crises, né, externas, que é hoje a questão do Iraque, envolvendo, né, o Irã, Israel, Estados Unidos. Então há um medo, né, desse aumento do preço do petróleo, e aí o Brasil ele sofreria menos com isso, já que a gasolina que nós produzimos aqui, mais o etanol que nós vamos adicionar, isso nos tornaria autossuficiente nesse combustível. Complexo isso, né? Aqui, você me disse que é um aditivo, o álcool, né? Agora, Sim. O álcool não é uma jabuticaba? Ou seja, só no Brasil que tem isso? Não. É curioso, né? Porque o primeiro motor a álcool no mundo, ele foi desenvolvido em 1826. E Henry Ford, o famoso Henry Ford, em 1896, ele fez o primeiro carro movido a 100% álcool no mundo. Então, já existem álcoois adicionados aos combustíveis com a função de ser um antidetonante. Até nos Estados Unidos existe um termo que é o que a gente chama de gasol, que acima de 10% de álcool na gasolina, eles já não chamam mais de gasolina, eles chamam isso de gasol, que é uma mistura de álcool e gasolina. Mas o Brasil ter esses percentuais altos de álcool à gasolina, adicionado na gasolina, torna o Brasil um pioneiro, sim, nessa mudança da transformação de combustíveis fósseis, no caso derivados do petróleo, para biocombustíveis, que é o caso do etanol. Então, isso sim, o Brasil é pioneiro nesse tipo de desenvolvimento de veículos baseados nesse conceito de flex, desse carro que consegue, né, andar com uma gasolina até 22% de etanol, com até 100% de etanol no tanque. Entendido. Mas em outros países há essa possibilidade de você abastecer álcool também? Não é só gasolina e diesel, não? Então, mas a gasolina que é vendida, ela não é uma gasolina 100% pura. A gasolina, ela já tem os seus aditivos, os seus antidetonantes, que são adicionados. Tá. Quando eu falei da octanagem lá atrás, alguns países tiraram o chumbo e adicionaram um éter, que é o MTBE. É uma substância chamada de metil-tercibutil-éter. E outros países adicionaram o etanol. E o Brasil, por ser um país com uma grande quantidade de etanol, a gente tem a possibilidade de produzir esse combustível em abundância. Então nós, ao invés de adicionarmos esse éter, a gente fez a transição e optou pelo uso do etanol no nosso combustível. Mas ele é um aditivo normal. Se você for comprar, por exemplo, eu vou abastecer com uma gasolina
premium, né? As chamadas gasolinas premium que tem no Brasil. Essa gasolina, ela já tem 25% de etanol, porque a função do etanol é agir como antidetonante junto à gasolina. Ele é um aditivo necessário para melhorar a octanagem dessa gasolina. Tá, então olha só, não é tão simples como eu imaginava, Guilherme, de que o álcool na gasolina, ele era apenas para nos manter aí numa condição de subsistência energética, né? O álcool, de fato, ele tem um poder na gasolina. Ele tem uma isso? função química dentro da gasolina. Ele não tem só essa função de transição energética, de uma questão envolvendo a autonomia de combustível de um país. O etanol, ele tem um papel na gasolina importante para aumentar a octanagem, essa capacidade da gasolina de ser boa. Então ele tem mais coisa envolvida por detrás desse etanol que só questões ambientais, vamos dizer assim. Bom, perguntas aqui, olha, em série sobre o desempenho do veículo e conservação do veículo. Vou fazer algumas aqui com os nomes dos nossos ouvintes. Sim. O Adriano. O aumento de percentual para o carro que não é flex vai dar ruim para o motor, tá? Ele diz ainda, olha, uma outra certeza é que o etanol ele vai influenciar no consumo de veículo, pois o álcool tem uma queima maior que a da gasolina. Foi o que você explicava há pouco, né? Sim, sim. Prejuízo para todos, na opinião dele. O governo, quando surgiu, né, o projeto de lei, foi encomendada uma pesquisa junto ao Instituto Mauá de Tecnologia, exatamente para fazer essa análise. Para os carros mais antigos, como que vai funcionar? Porque é importante lembrar, o etanol ele já está fazendo parte da gasolina desde 1993. Então, os carros lá atrás, eles já estão adaptados para rodar com essa gasolina, com 22% de etanol. Isso é um padrão, esses carros já estão prontos para isso. Mas e os carros com 30, né? E agora que a gente vai sair de 22 para 30? Então, o Instituto Mauá, ele fez testes com carros, com motos, e eles perceberam, né, foi detectado que houve sim um aumento do consumo de 2,9%. Então, isso assim, foi considerado pelo Instituto como um aumento muito pequeno. É algo que a gente vai perceber no nosso dia a dia. Possivelmente, aquele tanque que durava 15 dias, talvez ele vai passar a durar 14. Vai impactar no final, no bolso? Sim, porque o etanol ele tem um consumo maior. Mas de 27 para 30, esses 3% de aumento do etanol, ele não vai ser algo tão visual, algo tão impactante em um primeiro momento. É mais assim, para os motoristas de Uber, por exemplo, que rodam com gasolina, né, que de repente usam a gasolina para rodar, para eles o impacto vai ser mais perceptivo. Porque sim, esse combustível ele vai ser queimado em uma maior velocidade. Mas esse aumento de velocidade é cerca de 3%, isso de acordo com o Instituto Mauá de Tecnologia. Vamos lá, eu tenho outras participações. O Franco disse, os carros antigos serão muito prejudicados. Ele não tem um módulo, é isso? Eles são sem módulo. Esses carros, eles funcionam com carburador. Então, o papel da injeção eletrônica é exatamente fazer essa leitura. Por quê? Para eu queimar o álcool, então como ele tem um poder calorífico menor, eu preciso jogar mais álcool no motor para eu conseguir explodi-lo, para poder gerar a energia necessária para o carro mover. Então, a injeção eletrônica, ela faz esse papel, ela faz a leitura. Opa, eu preciso de mais ar, ou eu preciso de mais combustível. Então ela faz isso tudo automaticamente. Os carros carburados, eles já não têm isso, a regulagem ela é manual. Então, para alguns veículos mais antigos, que de 22 para 30, pode ser que haja necessidade de uma regulagem de carburador, e claro, no caso das velas, dos bicos injetores, esses veículos especificamente, eles podem sim ter uma vida útil dessas peças
reduzida, porque o álcool ele tem um poder corrosivo maior que a gasolina, porque a gasolina por si só, ela já lubrifica, ela tem lubrificantes nela. O álcool, esse etanol anidro adicionado à gasolina, ele resseca. Mas voltando assim, a lembrar que esse álcool, ele já está na gasolina desde 93. Então, os carros bem mais antigos que vão poder sofrer algum impacto. Okay. De acordo com o Instituto de Pesquisa, não, esses carros não sofrerão esse impacto aí. Mas eu acho que vai ser mais na prática, né? No dia a dia, para a gente poder entender melhor, porque são várias particularidades, né? Vários tipos de veículo, peças. Então tem muita coisa envolvida nessa mudança. Professor, é tanta pergunta aqui que eu vou tentar me acelerar, tá? Sim, sim. Vamos lá, ó, o Francisco, ele diz o seguinte: meu carro é flat, tava bebendo muito, 5, 6 por 1. Aí ele descobriu que o problema era o álcool, sabe por quê? Porque ele mudou de posto e mudou de gasolina, passou a utilizar a mais cara, a Premium. Diz ele que o problema foi resolvido, melhorou a média e tá tudo certo. Aí vem a notícia agora de que vão botar mais álcool na gasolina. Não, professor. Mas pode falar com ele que a gasolina Premium, ela continua com 25% de etanol. Então ela não vai mudar. Não, muda a gasolina C, tá, né, que é a gasolina mais barata. Essa daí só que vai sofrer essa alteração. O Marcelo tá fazendo essa conta aqui, né, dizendo assim, gente, nós vamos subir de 27 para 30, não é isso? Isso, 3%. E aí ele tá falando assim, eu tô achando que tem mais de 30. Se a gente já falar dos outros aditivos, vai ter mais de 30% de mistura. Sim, sim, mas aí os 30% é com relação ao etanol. Lembrando que a legislação autoriza até 35%. Então pode ser que daqui para frente, aí, nos próximos meses, a gente pode chegar a ter até 35% de etanol na mistura. Agora o limite é 30%. Tá? Ó, tem mais um aqui dizendo o seguinte, professor Guilherme, super instrutivo, esclarecedor e tem muita pitada de consciência ecológica. Tá dizendo que é raro, viu, nos dias de hoje, ver uma análise como a sua. Qual o nome dele? Márcio. Márcio, eu agradeço, Márcio. Muito obrigado pelo comentário. O Vladimir, quando o motor do carro não for flex, o motor funciona apenas a gasolina. Isso não afeta o funcionamento, correto, professor? Correto, porque o motor que não é flex, ele já é um motor que... Lembra quando eu falei lá no início que o etanol ele já era adicionado à gasolina como aditivo? Então o carro que não é flex, ele já estava, vou usar o termo assim, ele já estava acostumado a andar com a gasolina com 22% de etanol. Só que a gente não sabia, né? A gente acreditava que o carro andava com gasolina pura. Mas não, o Brasil não tem gasolina pura no Brasil. Então, a pergunta é sobre o carro importado. Como que vai funcionar com essa mistura nova? Esses carros híbridos, né, que é o que a gente chama quando chega no Brasil, ele já sofre adaptações exatamente para o tipo de combustível que a gente tem aqui no país. Então é uma questão legal, para o carro chegar aqui, ele já vem preparado para poder rodar aqui no Brasil com o tipo de gasolina que a gente utiliza. O Lando diz, professor, a vida inteira eu ouvi que o etanol limpava os bicos do carro e que dava até desenvolvimento para o motor. Só que depois ele foi ter uma conversa com os mecânicos que disseram o seguinte, que na verdade o etanol ele desgasta o motor do carro por ter mais água. Procede? Exatamente, procede. É o seguinte, o etanol puro, né, o álcool que está ali na bomba escrito etanol, aquele álcool ele tem 95% de álcool e ele tem 5% de água. E aí vem um ponto importante, água e gasolina não se misturam. O etanol que é adicionado à gasolina, por lei, ele tem que ser o etanol anidro. Até quando a pessoa ouvia assim, o que é etanol anidro? É um etanol que não pode ter água. Anidro significa sem água. Porque se eu misturar o etanol da bomba com a gasolina, a água, esse 5% de água, ele não se mistura com a gasolina. Então vai separar. E o álcool de posto, né, o etanol, só falando do etanol, por ele ter água, essa água, ela reduz a vida útil do motor sim. Ela pode danificar, ela oxida os componentes ali mais rapidamente. Então isso é uma verdade real dele, o que ele acabou de dizer. Vou para as motos, tá? Tem várias de motos aqui. Sim. Motos vão sofrer. Moto flex, álcool e gasolina. Hoje eu só uso gasolina. Mecânico diz que não é bom misturar as coisas. Sim, é por causa disso. Por quê? Quando eu paro no posto e coloco álcool
no meu tanque, eu estou colocando um álcool que tem água. Então o ideal é eu queimo este álcool, porque quando eu jogo a gasolina, vai formar esse sistema bifásico, né, de água e gasolina, que vão ser duas fases ali dentro, e isso pode aumentar a sujeira do meu motor. Então o ideal é realmente usar um ou usar o outro. Ficar fazendo essa mistura não é interessante exatamente por causa desses 5% de água que acaba tendo ali. Essa água vai sim impactar diretamente na conservação do motor de bico, vai aumentar o desgaste. O álcool ele resseca, né? É mais do que a gasolina. A gasolina lubrifica. O álcool ele já resseca as peças. Bom, vamos então fechando aqui com as conclusões, professor. Olha, o aumento da concentração de álcool na gasolina é inevitável. O que não muda é para premium, correto? Isso. Né? O álcool é um aditivo. A gente tem que ter esse olhar, né? Tem essa pegada ecológica, tem também a eficiência energética e também a independência, né? Energética, né? Sim. Que em meio a esses conflitos também, mundiais. E lembrar também que o álcool, né? Ele como aditivo, então é importante entender que o álcool, desde 93, ele já está presente na gasolina. O que está acontecendo agora é só esse aumento de 3% na concentração. Sim. O carro está preparado para suportar até 35? De acordo com o Instituto Mauá, sim. Está preparado. A gente vai para 30, né? Ainda tem uma janela. Isso, tem uma janela. Pode aumentar. Tá. Mas tem um prejuízo, ou seja, não teremos economia. Não. Essa economia, o governo, claro, quando a gente fala de um volume muito grande, ao tirar 3% de etanol, de gasolina e adicionar 3% de etanol, a gente vai estar comprando menos gasolina, né? Porque o governo ele tem que importar gasolina para poder abastecer o mercado interno. Então, comprando menos gasolina e usando mais etanol do mercado interno, isso vai gerar uma economia que, de acordo com o governo federal, vai ser de até 11%, até 11 centavos no litro da gasolina. É isso. Professor Guilherme, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Fernanda. Prazer pela ajuda. Aí. Prazer te conhecer. O prazer é meu. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para você e todos os ouvintes.